Eu acho estranho quando as pessoas dizem, no meu tempo não era assim. Quando a pessoa diz isso, eu me pergunto, você desencarnou? Se você está aqui, ainda é seu tempo. Mas não há como negar que há um momento da evolução do espírito encarnado em que a vulnerabilidade aumenta. E essa época, sem sombra de dúvidas, é a pré-adolescência até o final da adolescência, que a gente chama de juventude. Nessa época, a gente sai daquele ninho aconchegante dos pais e começa a dar importância a esse coletivo. Um coletivo em um mundo de transição, numa modernidade líquida que está muito vulnerável a se sentir aceito, a não suportar rótulos, a não suportar frustração, a não suportar o não da vida, a entender que tudo é processo, que um dia eu levanto, outro dia eu caio, que nem sempre sai como eu quero. Precisamos entender que tudo acontece, mas tudo passa. Você tem que aprender a suportar a frustração, porque a vida é assim, nem sempre sai como a gente quer, nem sempre é redondo, mas isso não é motivo para desistir de estar aqui. Primeiro, porque a gente não consegue sumir do universo. Você pode até apagar o avatar, mas o software continua funcionando e com as consequências desse apagamento. Por isso, é preciso ter fé na vida. Mas não é na vida que o mundo aponta como vida. Não é a vida do oba-oba, a vida do prazer, em que tudo tem que ser massa e só deve fazer coisa que dá prazer. Não, é a vida plena, com tudo que ela tem. O momento que eu tenho que fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não goste, como estudar, que muita gente não gosta. Por exemplo, confesso que é uma coisa que eu faço porque eu preciso, não tem uma coisa que eu faço porque, ai, que legal, vou estudar. Eu não sou aquela pessoa que tem aquele prazer. Se você tem que fazer isso, você tem porque você sabe que tem uma coisa para ganhar, existe uma vida para ser mantida, existe uma responsabilidade na vida. Tem que aprender que a vida não é só prazerosa, isso é uma piada que contam pra gente, que tem que fazer sempre tudo massa, legal. Não, a vida tem hora que dói, tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha, tem hora que a gente tem que lidar com frustração, a gente tem hora que se sente menor, a gente se sente feio, estúpido, burro, acha que todo mundo é melhor, a gente olha e se compara e se destrói e pensa, eu vou matar. Não é assim. Porque todos os outros estão passando pela mesma coisa. É incrível, sabe? A maior parte das pessoas estão sempre perguntando o que é que estão achando de mim. 90% das pessoas estão perguntando o que é que estão achando de mim. E entenda, está todo mundo com a sua mesma angústia. Às vezes você está sentindo menor, mas todo mundo está se sentindo como você. Então, fala, grita, compartilha, procura ajuda, diz alguma coisa, dá sinais. Não de que quer morrer, mas de que quer continuar vivo. Diga sim à vida, vale a pena viver. Oi, pessoal, boa noite. Com muita alegria, nós estamos aqui começando mais um episódio dessa série de estudos sobre o Sermão da Montanha, hoje no dia 9 de setembro, véspera daquele dia que nós comemoramos o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio em Defesa da Vida, o dia 10 de setembro. Então, iniciando aí com essa mensagem da vida para todos nós, lembrando o quanto é maravilhoso viver. E o quanto nós estamos felizes de estarmos juntos aqui com vocês, nesta live do GESE, com diversos parceiros aí nos auxiliando na transmissão. Então, desde já, nós agradecemos esses parceiros da transmissão, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV SEI, a TV CERJ, a TV 7, o próprio GESE, a TV CECAL e outros que estejam aí, né, nos ajudando a levar esse conteúdo mais longe, para mais pessoas, porque esse conteúdo, falando do Evangelho de Jesus, nesses tempos especialmente, ele é muito útil para cada um de nós. E com os nossos convidados queridos aqui, que nós vamos chamar agora, a nossa Jussara Korngold, que é a secretária-geral do SEI, do Conselho Espírita Internacional, e é também a presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, norte-americana. Jussara, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ivana. Boa noite a todos os amigos que têm nos acompanhado. Nós estamos, assim, muito felizes com essa oportunidade de estarmos trabalhando com esses episódios para falar das bem-aventuranças. Então, uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que bom, e vamos chamar o nosso querido Alberto Almeida, não é? O nosso Alberto, que é médico, terapeuta transpessoal, um dos fundadores lá do Jardim das Oliveiras, escritor, palestrante, e que nos ajuda aqui, junto com a Jussara, a compreendermos melhor sobre as bem-aventuranças. Alberto, boa noite, bem-vindo. Estamos juntos, novamente, vamos seguir. Hoje é um dia especial, porque é mais um dia onde vamos celebrar a vida.
Isso mesmo, que coisa boa. E como vocês já sabem, né, quem já participou da primeira live, da primeira semana, semana passada, nós vamos ter uma parte introdutória, e depois vocês podem ir aí colocando no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, porque depois os nossos amigos estarão aí à disposição, tá bom? Para quem não pôde assistir o primeiro episódio, ele está disponível lá no canal do Gese, no canal do Jardim das Oliveiras, nesses canais que estão nos retransmitindo aí, você pode buscar lá e assistir o primeiro episódio, tá? Mas nós vamos então agora já passar logo a palavra para a Jussara, porque ela que começará aí com as nossas reflexões. Jussara. Obrigada, Eva. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de sempre elevar o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade que estamos tendo nessa vida de recebermos esse esclarecimento através da doutrina espírita, de sentirmos a presença dos amigos espirituais, de sabermos que podemos continuar cada vez mais através do caminho que o Cristo nos ensinou. E é justamente desse Cristo que nós vimos falar hoje, quando nos lembramos, iniciamos na semana passada, falando sobre esse cântico sublime que são as bem-aventuranças. Então, hoje nós estamos iniciando a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Isso quer dizer que nós vamos falar de nós mesmos hoje. Nós vemos que o Espiritismo, assim, ele desvela muitos mistérios relacionados ao seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. São conhecimentos que nós ansiamos possuir, respostas que nós procuramos. Mas o Espiritismo se torna verdadeiramente precioso em nosso dia a dia, quando aborda as questões da alma. Estamos vivendo ainda em zonas de sofrimento, nossos corações aflitos clamam por socorro. Nenhum de nós passa pela vida sem enfrentar, vez por outra, o cadinho de sofrimento, que a maneira do buril esculpe assim a nossa alma imortal. É por isso que nós não podemos, de maneira alguma, negligenciar as dores humanas. Jesus, então, conhecedor das nossas necessidades, vem e canta a bem-aventurança, exaltando a dor dos aflitos, com a promessa de que seremos consolados. Mas vem uma pergunta: como é que nós podemos nos sentir consolados quando não entendemos o porquê das nossas existências? Quando apenas passamos pela vida como joguetes das ilusões momentâneas, com o olhar restrito ao solo temporário em que pisamos. Aonde encontram-se aqueles que verdadeiramente, numa atitude de desprendimento, dão morada à fé em seus corações, e mesmo na hora dos testemunhos, na grande hora da dor, choram com os olhos voltados para o céu, e não com o olhar cabisbaixo para o solo terreno do desespero. Irmãs, irmãos, Jesus veio nos trazer esse consolo. Ele veio trazer o refrigério para as nossas almas. E Kardec compreendeu isso tão bem, que quando ele dá início à sua obra grandiosa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, após ter colocado toda a base, né, nos 4 primeiros capítulos, apresentando leis que nós temos que cumprir, as lições fundamentais que nos falam desses princípios, ele inicia o capítulo 5, trazendo justamente esse código moral da vida eterna com as bem-aventuranças. Nós percebemos assim que o Evangelho segundo o Espiritismo ele não segue uma linha cronológica de Jesus, até porque é interessante que Kardec começa o primeiro capítulo falando sobre uma vivência, sobre recomendações de Jesus no último dia aos apóstolos, que era não vir destruir as leis. Mas quando ele passa por esses 4 capítulos, que dão assim a base para todo esse trabalho, ele inicia o capítulo 5 com a segunda bem-aventurança e não a primeira. Bom, na semana passada nós fizemos as nossas reflexões sobre a primeira bem-aventurança,
bem-aventurados os pobres de espíritos, por que será que Kardec teria colocado, ao iniciar essas bem-aventuranças no Evangelho, justamente a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos Nós até lembramos que, no caso, as bem-aventuranças, Jesus as proferiu respondendo a uma pergunta de Levi, que não entendia o porquê das pessoas que passavam por dificuldades, que passavam por deficiências, que eram chamadas na época de inaptas. Então ele vem e traz. E Kardec, então, seleciona a segunda bem-aventurança, fazendo um arranjo assim, inclusive colocando versículos outros sob uma mesma designação dos aflitos, os que choram, os famintos, os sequiosos de justiça, sofrendo perseguição, agrupando vários gêneros de sofrimento, mas sempre dando um destaque para o sofrimento daquele que está servindo ao bem comum. Eu sempre me impressiono e me sensibilizo muito quando eu penso em Kardec. Acho que quanto mais nós crescemos em entendimento, nós podemos cada vez mais apreciar o trabalho do nosso codificador, a dificuldade que ele teve que enfrentar, os preconceitos que ele teve que realmente encarar na sua época, com aquela postura de mestre, de grande conhecedor, mas quando ele se revela, acima de tudo, como um ser humano. Muitas vezes as pessoas falam, mas a gente vê Kardec sempre naquela foto meio sisudo, né? É porque naquela época as pessoas realmente não faziam muitos sorrisos para as fotos, né? Mas nós vamos vendo a descrição de Kardec através dos livros, através do seu próprio livro, A Viagem Espírita, e vamos vendo assim o detalhamento, a sensibilidade que ele tem quando ele se coloca perante aqueles que estão buscando esses esclarecimentos. Então, por isso nós compreendemos que essa mesma sensibilidade de espírito superior é que fez Kardec escolher a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, como ponto de partida após a fundamentação para poder aliviar os corações que sofrem. Então, já ouvimos muitas vezes em outras existências, mas ainda muitos de nós traz assim aquela dificuldade de superarmos os traumas vividos, porque a maioria de nós já matou e morreu muitas vezes em nome da religião, e desprezamos essa obra sublime e ainda não nos detemos como deveríamos em relação a essa obra de Kardec. Então, Kardec nos faz sentir ainda mais a promessa do Cristo, e a certeza de que Jesus jamais nos abandonaria quando ele coroou esse primeiro momento de apresentar o entendimento, o consolo aos que sofrem, trazendo no capítulo 6 o Cristo Consolador. Então, Kardec nos fala, sim, vejam as palavras de Jesus, mas vejam a promessa de Jesus. Eles serão consolados e ele se encarregará de trazer o Consolador prometido para as nossas vidas. Aquele que vai poder apaziguar a nossa dor e nos preparar para o período de transição que representa um grande momento de crescimento para todos nós. São as dores do crescimento que ora enfrentamos. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, tem uma lição no livro O Pão Nosso, que ele fala sobre a lógica da providência. É uma lição difícil, não é uma lição fácil de ser lida.
Mas é muito importante para nós entendermos os bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Emmanuel fala sobre os questionamentos que muitos fazem sobre si mesmo ou sobre outras pessoas que procuram trilhar os caminhos guiados pelo suporte da fé. Não importando a denominação dessa fé, a religião que professem de acordo com as suas afinidades. Então, ele nos diz assim, ele começa nessa passagem, né, que é o item 60 do livro Pão Nosso, dizendo que os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores, há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos. Muitos recuam porque não compreendem o porquê do aumento das suas dores, dos testemunhos. Como pode ser possível que agora que eu estou tentando endireitar a minha vida, que eu professo essa fé, parece que tudo está dando mais errado do que antes? Será que isso já não passou assim nos nossos pensamentos? Achando ainda que de uma certa maneira nós podemos estar barganhando com a providência divina, quando apenas iniciamos essa jornada, né? Então, muitos desses, quando verificam isso, eles acabam recuando, assustados e adiando, assim, o momento da grande hora da transição definitiva para os seus espíritos. E aí Emmanuel fala que o problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta da justiça de Deus transcende a compreensão humana. Então, sabemos que Deus confere aos seus filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes apenas quando eles se iluminam. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes e vai nascer em seus corações, assim, uma força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos, os oportunistas, não obstante as aparências, eles são habitualmente almas muito frágeis. São como se fossem galhos secos que vão se quebrar ao primeiro golpe da ventania. Então, nós vemos que Emmanuel está colocando aqui e nos levando a um questionamento de: será que nós vamos imaginar que Deus, o amor supremo, vai impor aos seus filhos ainda não preparados, que não têm uma fé solidificada, desafios que eles não suportariam? Então, é muito importante nós pensarmos e entendermos essa lógica da providência, né? Existem almas ainda que elas ainda se encontram muito enfraquecidas, mas nós as olhamos imaginando que esse momento aparente de tranquilidade, onde parece que os grandes desafios não as atingem, representam assim, é como se fossem um mar morto. Eles têm uma superfície calma, mas são desprovidas daquilo que vivifica a alma. Então, a lógica da providência manifesta oferecendo àqueles que se encontram mais fortalecidos na fé essas oportunidades, esses grandes testes, essas experiências, para que nós possamos sair do casulo que nos constringe para voos mais altos da vida. Então, é por isso que os espíritos nobres, ou mais nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. E só a luz espiritual vai garantir o êxito nas provações. E tem uma frase que Emmanuel fala, para fechar essa passagem, que ele diz que ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, na próxima vez que nós estivermos assim pensando, por que
agora que estamos crescendo, que estamos aprendendo, por que será também que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Essas aflições, elas acabam chegando para nos trazer a uma maturidade espiritual, mas não estaremos de maneira alguma desprovidos da assistência espiritual. Interessante que o Espíritos Nobre de Joana de Ângeles, né, numa mensagem ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é intitulada Paciência, mas que é assinada por um espírito amigo, só mais tarde nós viemos a conhecer que se tratava da benfeitora, ela nos fala uma outra frase que nos leva muito à reflexão, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, todos nós que estamos neste momento enfrentando grandes desafios, somos os eleitos da criação. Somos aqueles a quem o Espírito Nobre, Dr. Bezerra de Menezes, chama de os filhos do Calvário, a quem ele não pode deixar de atender nas horas mais difíceis. E tantos outros espíritos nobres que se achegam a nós, nos lembrando do incentivo da Mãe Santíssima, em que nas horas de dificuldade e provação, que possamos ter em mente que tudo passa e isso seguramente também passará. Os ensinos dos Espíritos, então, trazem para nós o Consolador prometido. Eles são esse Consolador que vem em auxílio dos aflitos. Não importa se somos espíritas ou não, se estamos encarnados ou não, porque nós encontramos a dor nos dois planos da vida. Mas compreendemos, através dessa doutrina bendita, que existe um propósito nela. A mensagem espírita, ela não vem consolar dizendo que a dor é ruim, mas ela vem consolar dizendo o porquê dessas dores e desses desafios. Não retira necessariamente a dor da nossa existência, porque ela tem um propósito para nos levar a esse crescimento como instrumento pedagógico da criação para purificar as almas. Então, quando a dor nos visita, ou nos visitar, ou que esteja nos visitando nestes momentos, vamos nos lembrar daquela passagem sublime de Jesus, das pegadas na areia, que nessas horas de maior dificuldade, quando, ainda sem compreendermos a grandiosidade desses espíritos sublimes que nos rodeiam, Jesus não somente está ao nosso lado, mas está nos carregando. E que essa bênção, que essa energia, esse amor que o Mestre irradia, possa apaziguar, assim, as dores de nossas almas, nos levando à paciência, à compreensão de que tudo passa, e isto que estamos vivendo também passará. Nós gostaríamos agora de dar continuidade às nossas reflexões, passando para o nosso querido Alberto, que vai nos coroar com os seus esclarecimentos e as suas reflexões. Queridos amigos, retomando as reflexões em torno das bem-aventuranças, hoje especialmente, queremos trazer a reflexão sobre a segunda bem-aventurança, que em realidade traduz, numa boa medida, aquilo que se estabelece no contraponto do que se chama enfermidade ou doença. É curioso podermos estar avaliando que a palavra bem-aventurança, na sua origem, quando se traduz ali no aramaico e depois é vertida para a dimensão do grego, no processo de tradução,
ela está exatamente no sentido oposto daquilo que, no aramaico, se propõe falar de doença, enfermidade, que significa dizer fechar em si, andar em círculo, estar fechado. Bem-aventurado é aquele que faz o caminho, que está de passagem, que segue. Quando se olha nessa perspectiva e quando se traz essa temática para o choro, bem-aventurados os que choram, nós vamos compreender perfeitamente a fala de Jesus ao propor que, de passagem, caminhando, seguindo, evoluindo, são aqueles que choram. Porque aqueles que não choram, normalmente estão vivendo um processo de enfermidade. Tanto mais, quanto maior é a necessidade de expressar o choro, e isso não acontece, não se faz. Aqueles que não comunicam a sua dor, que estão fechados, estão adoecidos, que estão aprisionados e não revelam-se através do choro, são aqueles que estão no âmbito médico, numa situação de muito desconforto. Ora, são os esquizofrênicos, que trazem um transtorno mental grave e que traz o aplanamento da afetividade, recurvado um pouco para frente, como que é insensível às emoções, dificilmente chora quando nós encontramos esse quadro muito grave. O catatônico, que está paralisado numa posição como se fosse uma cera, como se fosse ali um movimento de cristalização, numa catatonia que o aprisionou, que o fechou, que o prendeu, que o trancou, e aonde ele fica insensível até motoramente e que não comunica as lágrimas, que não expressa as emoções, é um doente absolutamente grave, bem enfermo. Aqueles que estão no espectro autista bem grave, dentro do espectro, naquela posição mais baixa, mais comprometida, até quando se bate, a sua insensibilidade física traduz um pouco do quanto aquele espírito, na perspectiva do conhecimento espírita, está ensimesmado no movimento de fuga de uma realidade da qual ele tenta se evadir. Não sente dor, não chora. Mesmo quando é acessado pela afetividade, ele tem dificuldade de fazer essa conexão com a afetividade. Ele vive uma certa insensibilidade. Pessoas rígidas que endureceram profundamente, às vezes costumam dizer que são incapazes de chorar. Às vezes, elas têm vontade de chorar, mas não conseguem chorar. Às vezes elas dizem, eu tenho vontade de chorar, mas eu não consigo chorar. Normalmente estão muito graves, estão enfermos. Há pessoas que, quando eu pergunto, você chora? A pessoa diz, não, não choro. Quando foi que você chorou a última vez? Eu chorei a última vez há 15 anos atrás, quando meu pai morreu. Aí caiu uma lágrima. Quer dizer, até contar lágrimas, a pessoa é capaz de contar de tão pouco, e no momento de morte, processo extremo, ela não consegue comunicar a sua emoção por estar rígida. A rigidez, lembrando o cadáver, lembrando a esquizofrenia catatônica, que parece que não tem vida. Portanto, é uma desconexão do processo emocional. Aqueles que receberam uma castração do ponto de vista psicológico, na sua perspectiva educativa, especialmente os homens, temos dificuldade de expressar a emoção e, por isso, guardamos. E quando a gente guarda, quantos adoecimentos se nos acontecem em função desse movimento de negação da nossa emoção desde pequenino. É um processo de gênero que, portanto, compromete especialmente aqueles que trazem na masculinidade um lar que tem esse perfil de não permitir a pessoa chorar. E ela vai crescendo castrada, negando a sua emoção. Os pais se apressam para beijar e dizem, passou, como não passou nada, está doendo.
Ao invés de ver, chore, meu filho, está doendo, chore. E por que elas dizem que passou? É porque os adultos que acolhem a criança, às vezes não é pela criança, às vezes é pelo adulto que se incomoda com o choro, que se irrita com o choro, ou que sente dor ao ver os outros chorarem porque toca na sua dor não chorada. E aí há uma pressa em silenciar o sofrimento e o pranto da criança, que revela-se castrativamente mais tarde no adolescente, depois no adulto que não consegue chorar, porque é na infância que nós aprendemos a ser bem-aventurados, a seguirmos, a irmos adiante, a fluirmos no exercício das nossas emoções. Mas esse manejo transformou o lenço na evitação do abraço, que liberaria as lágrimas. Para acolher as lágrimas, deveríamos fazê-lo com abraço e não com lenço. Mas ai que uma pessoa comece a engasgar e a começar a manifestar a vontade de chorar, nós nos apressamos em puxar o lenço, em lhe oferecer o lenço. É lógico que uma pessoa que estando maquiada, por exemplo, uma mulher, e comece a vazar pelo nariz, haja um desconforto, e você ofereça o lenço por delicadeza, mas não quando a pessoa ainda nem está chorando, a pessoa já está ali com o lenço, como quando diga, não chore. A linguagem não verbal é essa. Então, a nossa cultura, ela, numa certa medida, cria uma movimentação psicológica do processo educativo de evitação da expressão da nossa emoção pelo choro. Há, portanto, uma negação educativa, para que possamos exercer a emoção, que depois vai se transformar em pressão alta, em colo irritável. Se a gente não chora pelos olhos, você vai chorar por algum lugar, vai chorar pela bexiga, vai chorar pelo intestino, vai chorar pelo estômago, vai chorar pelas alergias, vai chorar por algum lugar. Deixe a sua criança chorar. Aqui é uma advertência amorosa que estamos fazendo. Não bloqueie a sua criança para que ela seja um bem-aventurado hoje e se seguindo mais tarde, para que ela flua. Não trancafie o seu bebê, a sua menina, o seu menino especialmente, procurando silenciar-lhe o choro. E se ele chorar muito, deixe ele chorar muito, acompanhe o choro muito, porque há na natureza humana essa perspectiva de que você vai, expressa e depois o choro acaba. Ele não vai continuar, ele não é interminável. Você não precisa silenciar o choro, agora acabou. Deu 5 minutos de choro, não. Tem uns que choram, mais um pouquinho, outros mais, dependendo da dor, dependendo do quanto a criança é sensível. Deixe chorar. Dê continência, só continência. Acolha, ponha no colo, é a melhor coisa que você pode fazer. E dizer, ok, chore, meu filho, você está com vontade de chorar, seja uma dor física, seja uma dor emocional, o pai viajou, a mãe viajou. Esse é o manejo que precisamos estar bem atentos para fazer. Mas há os que choram, entre aspas. São os psicopatas, que simulam choro e artisticamente choram para convencer alguém de um objetivo inconfessável. Eles derramam as lágrimas, mas não estão chorando, não estão expressando emoção. É maquiavelicamente tentando envolver você no objetivo inconfessável que ele traz. Esse choro não é um choro bem-aventurado. O choro das crianças na rua, que para mendigar uma esmola simulam que foi roubada o seu tabuleiro de comida que ele vende, e chora, mas você olha, dificilmente cai lágrimas. Elas estão tão adoecidas que elas não conseguem nem expressar a lágrima, a despeito de fazer que estão chorando para dizer que foram roubadas para poder receber a esmola, para receber a comiseração pública, estão muito adoecidas. Essas crianças, elas estão num caminho muito difícil, porque são marginais sociais que nós os marginalizamos. Estão a caminho de uma criminalidade incrível. Elas não são bem-aventuradas. Elas sabem que as pessoas se incomodam com o choro e simulam o choro para tentar ganhar o dinheiro que lhes falta para que elas possam voltar para o lar sem apanharem quando chegam. E, às vezes, simplesmente para usarem nas drogas, nas quais, às vezes, já como meninos e meninas de rua, se transformados, portanto, não mais voltando para o lar, eles usam o recurso para comprar a droga, explorado por adultos
que lhe subtrai as moedas que eles conseguem na comiseração pública. Também simula que chora o ator, a atriz, mas já é uma forma diferente, porque o ator chora através do personagem. E quando ele chora a sua dor. Ele está chorando a morte de alguém, por exemplo, e ao mesmo tempo ele está chorando a frustração que ele teve. Ele pega a frustração dele, conecta com a dor da morte que o personagem está vivendo, e aí ele chora, e chora mesmo. Sendo que aquele que ele está dizendo que chora não é o choro que ele está chorando outro choro, de qualquer forma é terapêutico. E é muito saudável. E precisa ter muita capacidade para poder fazer isso. Há um outro implemento, que é o ator que vive o choro do personagem, não dele. Do ponto de vista técnico, é um refinamento. Aí já não é mais o choro dele, é o choro do personagem. Eu teria uma dificuldade de entender um pouco como é que é essa variante, mas já tive a oportunidade de conversar com atores que vivem nessa perspectiva técnica. Eles não choram o choro dele, eles choram o choro do personagem. Aí fica aparecendo a criança de rua, mas com outro objetivo, naturalmente, objetivo artístico. Eu acho que tem que ter muita competência para fazer isso. Mas não é o caso. O caso é avaliar que a lágrima, ela é a única expressão que caracteriza o ser humano diferente dos animais, comunicando emoção. O ser humano é o único ser que chora, expressando o que lhe vai na alma enquanto emoção. Outros animais choram, mas não derramam lágrimas. Então veja a preciosidade que é os olhos que guardam o espelho da alma. E quando a alma chora, portanto, ela se expressa pelos olhos e comunica a sua emoção como um ser que se diferenciou, que se elaborou na sensibilidade, que já tem as emoções primárias mescladas com outras emoções mais superiores, e a pessoa chora. E aí entra a bem-aventurança, porque o ser humano que chora é sempre o bem-aventurado, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso. Se esse choro ele comunica as emoções primárias ou emoções superiores, ele é um bem-aventurado. Pode comunicar a tristeza, pode chorar de medo, pode chorar de raiva, pode chorar de alegria, pode chorar de êxtase. Todos esses que choram são bem-aventurados. O que precisa se compreender é que o pranto, ele celebra o caminho, a passagem que você segue quando você faz do pranto a manifestação de uma emoção que está sendo elaborada, que está sendo, por assim dizer, dissolvida naquilo que há de negatividade, transformada num aprendizado. E aí, o choro é fundamental para caracterizar de que você está seguindo, você está num bom caminho. Então, você chora, por exemplo, a tristeza, você precisa chorar a tristeza na perspectiva da bem-aventurança, manifestando a dor que vai aqui, resignadamente, e a compreensão que vai aqui, na expressão da obediência. Obediência e resignação deve pautar o exercício das nossas emoções. Eu não vou chorar só porque eu compreendo, eu choro porque a emoção traz, a afetividade comparece. Mas quando eu compreendo, eu guio essa manifestação do choro para um bom lugar. Então é a tristeza e a raiva, na qual eu sentindo raiva, porque fui injustiçado, eu expresso a raiva, mas na minha obediência, no meu nível de compreensão, eu faço um enquadramento para que essa raiva sendo expressa, ela não lese nem a mim nem a ninguém. Então eu expresso a raiva falando, a minha indignação falando. Eu posso fazer alguns movimentos, mas eu não posso quebrar a televisão, quebrar a casa chorando. Porque se eu faço isso, expressando a raiva junto com a lágrima, que a lágrima pode expressar a raiva. Há pessoas que não choram quando estão com raiva, mas há pessoas que todas as vezes que ficam com raiva, choram. Isso é uma expressão, e está expressando a raiva. E se a expressão vem pelas lágrimas, bem-aventurado, você está se desafogando, você está comunicando. E se você faz isso no enquadramento de obediência e de resignação, você acolhe a sua raiva, a sua indignação, a sua dor, que você manifesta chorando, e faz um bom
enquadramento, um bom autoacolhimento, um processo de autoaceitação, e essa raiva flui e você não estoura por dentro. Ela flui porque você expressa, ela flui porque você chora, já que você, por exemplo, tem essa característica de expressar a sua raiva pelo choro. Tem pessoas que só choram quando estão com raiva. Tem essa modalidade de expressão, e tem facilidade de expressar a sua raiva através das lágrimas. Tudo bem, tudo beleza. Se a criança faz isso, acolhamos, deixa ela chorar. A gente não pode criticar um choro porque não é de tristeza, não é de raiva, não pode, não. O choro que vem pela raiva, ele é bem-vindo, porque a criança está expressando na sua forma, a agressividade, o seu desapontamento, e faz pelas lágrimas. E você vai apenas modulando isso com a obediência, com a inteligência, com a compreensão, para que essa expressão ela possa ser saudável. Você está diluindo uma carga de energia, expressando, para que você possa voltar para um ponto de serenidade, aprendendo com aquela experiência que te fez chorar de raiva, ou chorar de tristeza, ou chorar de uma ingratidão, ou chorar porque você experimentou uma perda. Então, qualquer dessas manifestações que te movam, seja o medo, seja a tristeza, seja a raiva, seja a alegria, você é convidado a chorar, se isso faz parte do teu estilo de vida, expresse, desde que isso compareça. Você está fluindo. E se você faz isso de modo a que você possa compreender, essa emoção, ela está sendo elaborada, ela está seguindo, você não está ficando com ela, não está congelando, não está se fechando, se bloqueando, porque se você se bloqueia, ela vai para algum lugar, ela vai para a insônia, ela vai para a sonolência, ela faz o desequilibramento no centro neurológico do sono, no sistema nervoso central, ela vai para o estômago, ela vai para a articulação, ela vai para as mãos. Já vi uma pessoa com uma raiva, aonde, depois de uma experiência vivida, onde ela não conseguiu expressar, e ela chora de raiva, ela não conseguia expressar, porque ela era uma pessoa idosa. Ela estava entregando o apartamento, e o cidadão veio e elencou 16 itens que precisavam ajeitar no apartamento. Ela ajeitou 16 itens. Quando ela foi entregar de novo, aí veio o dono do apartamento, não veio a mesma pessoa que era o seu representante, um parente. Quando o dono veio, o dono queria elaborar mais uns 16. Aí ela ficou possessa. Mas como ela é uma pessoa muito idosa, ela ficou controlando. Quebrou os 10 unhas das mãos. As 10 unhas. Naquela semana, quebraram-se as 10 unhas. E ela dizia, eu tinha vontade, veja a expressão dela, de agarrar o cangote daquele velho e estrangulá-lo. Ela jogou a raiva nas mãos e veio para as unhas. Um tecido que era tinoso, como é a unha, quebrou. Se expressa pelas lágrimas, sai. Se você chora, você expressa. Não precisa... Não estou falando para não quebrar a unha, estou falando para você não adoecer, porque se vai para a unha, pode ir para o estômago, pode ir para o pulmão, pode ir para o sistema nervoso central, alterando a tua dinâmica do sistema nervoso central. Então, bem-aventurado é aquele que consegue navegar na emoção fluindo. Mas é natural compreender que há algumas movimentações onde eu posso expressar a minha emoção sem a obediência. Então, eu me fecho na emoção. E quando eu me fecho, eu me fixo na dor. E quando eu me fixo na dor, eu deixo de andar. Eu fico na rotatória, que é o que, na linguagem aramaica, significa o adoecimento. Que significa de que eu me paralisei num ponto, estou paralisado naquele ponto. Ou seja, quando eu tenho uma dor e a revolta me assoma e eu me paraliso no rancor, quando eu tenho uma dor e eu me paraliso na culpa, uma dor que eu causei, e eu choro vivendo aquela culpa, mas eu decido me fixar nela, eu experimento aí um processo de adoecimento. Quando eu experimento uma perda e entro no caminho da blasfêmia,
ou no caminho da fixação da perda, e me imobilizando, eu saio da tristeza e mergulho na depressão. E quando eu deprimo, às vezes nem chorar eu consigo, de tão aprofundado que eu entrei naquela dor, me fixando nela. Eu não aproveitei a experiência para ser um bem-aventurado, chorando, mas como um bem-aventurado. Porque se eu choro fazendo um bom caminho, uma boa elaboração, se eu deslizo na minha emoção, se eu expresso a minha emoção, acolhendo a minha emoção pela resignação e expressando-a, e acolhendo pela obediência, pelo entendimento, então eu modulo a minha emoção e aí eu não entro na fixação neurótica, eu não entro na revolta, eu não entro na blasfêmia, na inconformação. Às vezes uma mãe perdeu o filho há 10 anos, ela está fixada nessa perda, e há 10 anos ela está deprimida. Ela não chorou o choro do bem-aventurado. Ela cansou de chorar e deprimiu, porque ela se fixou na dor e ela se autopune por ter perdido o filho na culpa, ou então ela revolta-se contra o divino ou contra alguém que matou seu filho no acidente, no incidente, e ela fica fixada naquilo. E ao se fixar nisso, ela fica paralisada no sofrimento. E ela não é uma bem-aventurada. Esse homem, essa mulher, esse pai, essa mãe, deixa de ser um bem-aventurado, porque é um sofrimento inócuo. É um sofrimento que não desliza, ele está fechado em si mesmo. É o mesmo que sucede quando se promove um sofrimento. Se usa a dinâmica do silício, os penitentes que se maltratam, porque a divindade, em a natureza, não nos economiza sofrimento. A gente não precisa buscar sofrimento. A natureza já nos dá suficiente para que a gente cresça, avance e siga. Nós não precisamos produzir nenhum sofrimento mais agradável a Deus se machucando, se mortificando. O silício na Idade Média, os penitentes de hoje. Esses sofrimentos, eles não são bem-aventurados. Eu lembro de uma amiga que foi visitar a outra, que tinha quebrado a tíbia, osso da perna, e ela viu essa minha amiga chorando, ela disse, mas poxa, você é espírita, você está chorando. E chorava alto. Ela disse, sim. Eu chorei alto. Ela visitou a amiga no momento da dor, depois fez esse comentário com essa amiga, porque ficou sem entender. Era uma amiga espírita, trabalhadora, de referência, disse, puxa, você gritava alto? Ela disse, sim. E não era para gritar? Aí a amiga disse assim, a visitante, né, disse assim, não, porque quando eu quebrei a minha perna, eu não dei um ai, porque eu tenho que ser obediente e resignada, conforme o Espiritismo sugere. Então, a trabalhadora, então, fez uma correção de interpretação, de uma leitura equivocada do Espiritismo. Ela disse, não, Deus me deu uma boca para gritar, para berrar quando está doendo. O choro, para correr o choro. Aí ela exagerou bem um pouquinho mais, assim, para poder quebrar a rigidez da outra pessoa estava numa compreensão da Idade Média, fazendo a leitura do Evangelho numa total incompreensão do que seja resignação e obediência. Resignação é o acolhimento da afetividade, da emoção, é o coração dizendo sim. E a obediência é o cérebro, a intelectualidade, a compreensão dizendo, ok, está tudo certo, vamos seguir junto. Eles modulam a nossa relação com a vida e com os sofrimentos que se multiplicam. Nós não precisamos produzir nenhum sofrimento a mais. Nós não precisamos idolatrar a dor, mas não precisamos negar a dor, buscar a dor. Ela vem. E quando ela vem, bendita seja ela, como disse a nossa companheira Jussara, evocando a mensagem do Evangelho, porque ela me faz crescer na medida em que eu deslizo a partir dela. Eu fluo a partir dela. Então é nessa perspectiva que nós vamos ver que são bem-aventurados os que choram de tristeza, os que choram com medo, os que choram, talvez do avião vai cair, a pessoa começa a chorar, deixa a pessoa chorar, não controle o choro, porque ela está com medo que o avião caia, deixa ela chorar, que diminui a tensão psicológica, cerebral e física. Se você contém, você pode ter um processo hipertensivo e ter um colapso, um acidente vascular cerebral, por exemplo, pode ter uma diarreia, como uma descarga, então é melhor chorar do que ter uma diarreia, você não acha? Então,
Bem-aventurados os que choram, expressando as emoções, mas bem-aventurados os que choram de alegria, veem uma cena bela, veem uma música e choram, na estesia, no êxtase. É um bem-aventurado. Não contenhamos a emoção no aniversário, onde você está celebrando o seu renascimento, uma homenagem, você chora, é normal chorar. Você é um bem-aventurado. Na gratidão, você agradecendo alguém agradecendo a você. Aí quando a gente vê, a gente está chorando porque alguém está dando um feedback legal, alguém nos alcança com uma energia boa, e a gente chora e está tudo bem. Somos bem-aventurados quando choramos pelas emoções superiores também. Jesus, assim, quando esteve conosco, nos sugeriu isso, porque o homem mais integral, mais másculo que a Terra já conheceu, chorou. Chorou. O teu amigo morreu. Era Lázaro. E ele vai, levado por Marta, Maria, ao encontro de Lázaro, que já estava sepultado, num processo de catalepsia ou letargia, conforme a leitura que se faça, e ele chora antes de ressuscitar Lázaro. Mas as mulheres choraram quando estavam vendo Jesus carregando a cruz, indo para o Gólgota. Aquele choro também é um choro bem-aventurado. Choravam vendo um grande amor com diversos matizes sendo conduzido para a cruz. Madalena chora quando reencontra Jesus. Não chora só o choro de vê-lo morrer, chora pelo outro motivo quando o reencontra, ressurrecto, antes do terceiro dia. Então, o choro é algo que faz parte da nossa estrutura e que nós temos que dizer sim, consagrando o choro como uma possibilidade de saúde, de aprendizado, de crescimento, de comunhão, de expressão. Quantas vezes cabe só o choro, mais nada. Não cabe uma palavra, só o choro. As lágrimas que caem dizem tudo. Dizem tudo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos para as perguntas agora, não? Olha, Alberto, que bacana. A Dária, que está aqui nos assistindo, a Dária Martins, está dizendo que ela chora de emoção e ela chora ouvindo as suas palestras. Olha que bacana, né? Que legal. Obrigado, querida. Um choro bom, né? Olha, o Alberto caiu, teve algum probleminha, deve voltar daqui a pouquinho. Vamos começar, nós temos uma primeira pergunta. Jussara, enquanto eu vou procurando a pergunta aqui, eu já vou te falar que eu anotei, tá? Uhum. A Célia Queiroz, ela pergunta o seguinte: é preciso passar pela dor para evoluir? Ou evoluir sem dor é possível? Então, né, os amigos espirituais, normalmente eles nos falam que não há necessidade de nós evoluirmos pela dor, que nós podemos evoluir pelo amor e deveríamos evoluir pelo amor. O que muitas vezes nós chamamos de dor seria assim quase como um capricho infantil, né? Quando uma criança quer comer o terceiro sorvete, já ganhou 2, ainda quer o terceiro, o pai e a mãe sabem que não vai fazer mal, e ela chora porque acha que aquilo é uma dor, porque ela está sendo privada de um capricho. Então, muitas vezes, o que nós colocamos como sendo dor é apenas uma satisfação de capricho. O que nós entendemos que vai existir, sim, e são essas, basicamente, as dores, como se referia, como mesmo nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, as dores que são com uma finalidade desse processo de crescimento, que eu, às vezes, até por uma questão de terminologia, eu gosto mais de usar a palavra desafio, né? São os desafios, são as experiências, que são os processos que a nossa alma infantil ainda tem que passar, e não necessariamente ela se conforma ou acha que aquilo é o mais agradável, como uma criança, por exemplo, quando tem que ir para a escola, levantar cedo para poder tratar do seu aprendizado, do seu crescimento, ela encara aquilo como dor,
como um sacrifício. É o que nós fazemos também. Então, nós temos que entender que as dores, aquelas dores que poderiam ser chamadas de dores mesmo, elas são resultados da nossa própria imperfeição. Então, é aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive no item capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, é classificado como as causas atuais do sofrimento, aonde a proposta de pergunta, né, aos espíritos, dizendo ou querendo justificar que muitas dessas dores nós não temos controle, aonde os espíritos respondem que a maioria das dores que nós sofremos na atual existência são consequências dos nossos atos nessa existência. Então, o nosso caminho, o nosso aprendizado de sabedoria, como até alguns pensadores falam, né, que a grande sabedoria é a gente aprender com a dor do outro, não ter que passarmos nós mesmos pela experiência. Alguém vai por um caminho e quebra a cara, e você fala, não, mas eu vou, comigo vai dar tudo certo. Por que com você vai dar tudo certo, né? Então, vamos lembrar disso, que nós estamos na Terra para evoluir pelo amor, e justamente pelo amor de nosso Criador, que nos proporciona as oportunidades para que esse crescimento se realize. O outro aspecto está muito, muito mesmo relacionado às nossas próprias opções de vida. Bacana. Nós temos uma pergunta do Daniel, que ela já nem aparece para mim aqui no chat, né? Entraram muitas mensagens, mas eu anotei. E o Daniel diz o seguinte: poderíamos evitar aflições se nos contentássemos com o que temos, notando sem inveja o que não possuímos, não procurando parecer mais do que o que somos, não criando necessidades efêmeras. O que você acha, Alberto? Eu acho que ele copiou do Livro dos Espíritos. E quando Kardec fala da felicidade, né? Onde ele caracteriza que a maioria de nós somos infelizes por conta das nossas escolhas atuais. O Espiritismo não é uma doutrina que trabalha a reencarnação para reforçar o comodismo, a acomodação, o conformismo. E quando a gente faz uma leitura equivocada, a gente tende a jogar para o passado as nossas motivações causais que geram as nossas dores. Mas Kardec diz isso mais de uma vez nas suas falas, e os espíritos igualmente, de que o nosso sofrimento, se fôssemos a fazer a avaliação das suas motivações causais, a maioria deles estariam nesta existência. Então, isso é um processo que a gente precisa estar bem atento para não usar a reencarnação. E quando os espíritos vão tratar da felicidade, o Livro dos Espíritos, eles dizem exatamente isso que o Daniel trouxe, de que muitas das nossas dores são as artificialidades que nós criamos, as quimeras que nós estabelecemos para nós mesmos, e que nós maximizamos desconfortos que não existem. Nós criamos, ou naquilo que eles existem não seria um desconforto, passam a ser, porque o nosso olhar é um olhar que está centrado numa postura de negatividade. É a ambição, é o ciúme, a inveja, que a gente está cultuando e cultivando, aumentando o nosso processo de sofrimento. Então, se você tem 5, você quer igual que o outro que tem 10. Se você chegou em 10, você quer igual que o outro tem 20. Você nunca está conformado. Está sempre desejando, insatisfeito com aquilo que você tem. E, às vezes, você tem mais do que o necessário. Você só olha para cima, não olha para baixo. Os espíritos vão dizendo tudo isso para mostrar que, na grande parte das nossas dores, elas poderiam ser evitadas, e as ditas infelicidades poderiam ser erradicadas se nós pudéssemos ter um processo de maior bom senso e de moderação na análise das motivações que nos movem nesta existência atual. Então, eu acho que o Daniel ele tem toda a razão, junto com os espíritos, junto com Kardec. Perfeito. Olha, Jussara, o Tom Rocha fez esse comentário. A dor é uma bênção. Quão difícil é entender tal afirmação?
como compreender isso, né? Que essa dor é uma bênção. O que você quer dizer para ele? Pois é, então eu estava pensando, né, até quando a gente estava comentando sobre isso, né? Eu comecei no Espiritismo bastante cedo e, obviamente, encontrei essa frase ainda numa fase muito mais, né, imatura do que hoje, né, até em termos de compreensão e entendimento espiritual. Então dava até medo, sabe? Bem aquela coisa mesmo que o Emmanuel apresenta na lição da lógica da providência. Mas que negócio é esse? Como é possível isso? A gente quer ser bom, quer fazer as coisas certas, porque o nosso entendimento diz que se você andar na linha, né, o teu caminho vai ser um caminho melhor, um caminho de menos sofrimento, de menos, né, de sabores. E aí você se depara com uma frase dessa no Evangelho, né, que fala que a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos, e você fica naquela, né? Será que eu quero ser eleito de Deus mesmo? Será que eu quero que ele me veja, né? É como muitas vezes a gente fala, né? Quando acontece alguma coisa de errado com a gente fala, por que eu, meu Deus, né? Nós nunca falamos por que eu, meu Deus, quando acontece uma coisa fantástica na nossa vida, porque parece que veio até por engano, né? Então exige muita reflexão, muita materialidade, inclusive para poder entender o significado da dor, que é o que nós estamos falando, que não é a dor como nós entendemos aqui na matéria, que é uma coisa que é para machucar, para destruir, mas ela vem com um propósito de crescimento. Então é quando nós temos aquela visão fabulosa, então, da largata no casulo, que para poder realmente se liberar e transformar naquela borboleta e alçar os voos, ela tem que fazer aquele exercício, né, aquele esforço para que ela possa realmente conseguir quebrar tudo isso. Então, quando a gente conseguir entender que a dor que nós falamos aqui não é uma dor proposital, não é uma dor que é para nos destruir, que vem com um sentido, né, negativo, mas quando nós entendemos que nós estamos falando mais de desconforto, muitas vezes, né, de situações que nós temos que, através de processos de superação, exercitarmos a nossa inteligência, as nossas virtudes, que é justamente o grande atributo daquele que é o ser inteligente da criação. Então, ela é uma bênção mesmo, e eu espero que cada vez mais nós vamos poder compreender esse sentido desse ensinamento de Joana de Ângeles e nos transformarmos naquelas almas nobres que souberam dar de si mesmo, inclusive em grandes sacrifícios, para poder iluminar o caminho daqueles que o seguem, né? Às vezes, uma vez eu lembro que Divaldo estava comentando sobre as dificuldades que nós todos passamos, né? Então ele diz, muitas vezes nós temos que deixar pegadas de sangue, mas que acabam se tornando luminosas para que outros sigam por esse caminho e possam se engrandecer também, né? Então é por aí, né? Vamos juntos nessa empreitada de crescimento espiritual. É isso aí. Olha, Alberto, a Rita de Cássia fala com você. Doutor Alberto, meu filho já com 30 anos tem dificuldade em expressar carinho. Falo sempre que o amo, ele jamais fala. Sempre demonstrei carinho e amor por ele. Por que será que ele é assim? Não dá para dizer de pronto quais são as motivações com que ele não expressa a afetividade. Mas é muito provável de que ele expresse isso em função de um processo de espelhamento. Porque a criança, ela aprende a expressar as emoções por espelhamento. Ela vê os pais e ela faz pelo exemplo dos pais. Ela se esmera no espelho. O espelho são os pais. Então, se os pais são pouco afetuosos, elas mostram menos afetividade. Se os pais são muito efusivos, elas tendem a expressar mais efusivamente os seus sentimentos.
É o que você vê, por exemplo, quando você entra num país de cultura diferente, uma cultura japonesa, uma cultura italiana, por exemplo. Eles têm movimentos para lidar com a emoção que são diferentes. Um é mais contido, um é mais expansivo. Então, as famílias italianas têm pais que são mais abundantes, mais explosivos, efusivos, expansivos, e a família dos pais, normalmente japoneses, eles são mais contidos, mais silenciosos, falam mais baixo, não gritam, introspectivos. Então, a criança que renasce, o espírito que renasce nesse contexto ou naquele outro contexto, e tem pais dentro desse modelo cultural, elas vão estar naturalmente refletindo isso. Então, eu quero pegar o gancho dessa pergunta exatamente para dizer assim, quando nós choramos junto aos filhos, eu vejo que os pais não gostam de chorar na frente dos filhos, porque especialmente os homens. Mas as mulheres também, elas não gostam de mostrar porque elas não querem que os filhos sofram. E aí elas castram o filho de um bom exemplo. Elas estão chorando. Ou o pai, melhor ainda, se ele chora na frente dos filhos. Por que você está chorando, papai? Ele diz, não, foi um cisco que caiu no olho. Quer dizer, que além da criança não aprender a chorar, ela aprende a mentir. Então o pai poderia, eu estou chorando porque eu estou com saudade, estou chorando porque eu fui desempregado, estou desempregado. Não precisa colocar coisa no nível terrorístico, mas pode dizer, e o que é isso, pai? Não, o pai precisa trabalhar para poder ter dinheiro, para poder comprar a comida para a gente, o pai está triste agora. Dependendo da idade da criança, ele diz de um jeito, diz de um outro jeito maior, conforme se for um adolescente, se for uma criança. Mas ele expressou a emoção, comunica a autenticidade. Porque a autenticidade com que nós vivemos as nossas emoções junto com os filhos é saudável. O exemplo de que possamos viver isso junto com os nossos filhos é extremamente saudável. Então, do mesmo jeito que eu devo expressar o choro, eu expresso o carinho e o beijo. E a criança vai aprender a beijar. Mesmo que o espírito traga uma têmpera japonesa ou italiana, ela vai sofrer o impacto do processo educativo. E o pai vai fazer refinamentos nesse processo educativo. Então, se uma criança não expressa a emoção, eu fico pensando o quanto essa criança foi beijada, abraçada, o quanto ela vê os pais se trocarem afeto, o quanto ela foi abraçada, o quanto ela vê os pais se abraçando, o quanto elas vê gestos de ternura, de gentileza. E do mesmo jeito, da alegria, da afetividade, para a emoção de medo, para a emoção de tristeza, o mesmo jeito. Porque essas emoções, quanto mais livremente elas são manifestas e os pais dão apenas os limites e a modulação, mais essas crianças se transformam em jovens saudáveis para lidar com as emoções. Mais eles não implodem nem explodem. Eles navegam nas suas emoções e se transformarão em adultos maduros, sem precisar se autotorturares ou transformar o outro num saco de boxe, onde eles vão esbofetear os outros. Mas a gente aprende isso quando a gente é pequeno. Então, eu queria dizer, a nossa companheira Rita de Cássia, eu queria convidá-la a olhar a história dessa criança e ver o quanto essa criança recebeu afeto. E se ela foi violada na sua intimidade, na sua inteireza, por atitudes agressivas, por violências químicas, emocionais, psicológicas, que isso encrua a criança fica fechada e, às vezes, fica sofrendo sem expressar-se com um mecanismo de autoproteção e de autodefesa. Então, ela não expressa a sua emoção, porque expressou sua emoção e alguém tomou a sua emoção para lhe violar, num mecanismo invasivo, às vezes corporal, às vezes afetivo. Imagine uma criança que se aproxima, por exemplo, a gente vê no filme do Elton John, por exemplo, né, a forma como o pai tratava o Elton John. Era exatamente assim. A criança se aproximava e só recebia bofete, do ponto de vista do trato cru. E o quanto a relação com a figura masculina, do ponto de vista da afetividade, ficou comprometida no desenvolvimento da criança e, mais tarde, na composição do adulto, que foi esse extraordinário músico e compositor Elton John. Perfeito. Alberto, como está muito relacionado com o que você acabou de falar, a Helena Soares Ferreira, que está nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Fraternidade, ela fez um comentário assim:
Eu não sinto vontade de chorar. Eu nunca choro. Não sei por quê. Será que isso é ruim? Não ter vontade de chorar e não ter motivo para chorar, tudo bem se não sente vontade, não tem motivo. Agora, quando eu não choro por aqui, eu choro por algum lugar. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que quando tem emoção, vai para o banheiro, mas não vai para chorar do banheiro escondido, vai para fazer xixi. E ela volta e diz, eu choro pela minha bexiga. E é verdade, chora pela bexiga. Então, a pessoa traz o mecanismo de redirecionamento da emoção e ela coloca a emoção numa parte do corpo. E ela expressa a sua emoção através dessa parte. A emoção de sofrimento, ela põe na bexiga. Outras põe na menstruação. Quando tem uma emoção forte, precipita uma menstruação. Outros põem no suor. Então, nós temos várias formas de lidar com a emoção. Eu posso sentir uma emoção e trabalhar na respiração, que é uma das formas mais extraordinárias de trabalhar a emoção, qualquer que seja ela. Eu respiro, expresso na minha emoção, a minha emoção através da respiração, que nós já fazemos automaticamente isso, mas a gente pode fazer isso conscientemente e dar mais efetividade a isso. Então, você não viu falar aquelas expressões? Não, fulano está babando em cima do filho que nasceu. Fulano ficou com tanta raiva que ele babou de raiva, ele estava furibundo de raiva, como um touro de raiva babando. Também é a emoção que está sendo expressa, às vezes, e que a gente usa essas metáforas para poder dizer o quanto a pessoa ela expressa através do aparelho respiratório uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva. Então, eu quero dizer assim, o que é importante é a gente expressar a emoção. Expressar a emoção. Às vezes a pessoa não chora porque ela teve uma crença limitante de que chorar era sinal de fragilidade. Então ela aprendeu a jogar a emoção por uma outra parte do corpo. Então tem pessoas que, por exemplo, quando elas começam a sentir alguma dor movida pela uma ansiedade, tem diarreia, defecam 4, 5, 6 vezes ao dia. Naquele dia que elas estão mais sofridas. Ao invés de chorar, elas defecam. Ok, se isso mantém a homeostase dela, mas pelo que ela não chora? Aí você vai ver, tem lá uma crença lá da mãe e do pai que não podiam chorar. Porque uma cena, ela vê a mãe chorando e o pai chora. Por que você está chorando? Você parece uma banana chorona, já ouviram essa expressão? Você parece uma banana chorona? Quando eu digo isso, eu estou dizendo, não chore. Eu não posso ser uma banana chorando, estou desqualificando o choro de alguém. Ah, você parece manteiga derretida. Eu estou desqualificando a pessoa. Essa pessoa cria essa crença e prende o choro, aí chora por uma outra parte do corpo. E se não chorar, adoece. Vai adoecer. Porque o ser humano, ele vive o fluxo. Se a gente só segura, a gente explode. Se a gente só se fecha, a gente explode. Para seguir, a gente precisa deixar a energia fluir. Perfeito. Jussara, olha a pergunta que a Liz deixou aqui para nós. As pessoas que não seguem as regras sanitárias devido à pandemia, rindo e até promovendo brigas àqueles que seguem as regras, podemos dizer que é uma expressão negativa de sentimento? Olha, eu acho que a gente pode dizer que é uma falta de respeito e consideração à humanidade e vai contra os princípios que nós encontramos na doutrina espírita, que é sempre nos preocuparmos e trabalharmos pelo bem-estar do próximo, né? Não pensando somente em nós egoisticamente. Mas nós compreendemos que existem muitas pessoas que ainda não têm o alcance do entendimento do que significa, principalmente no começo, quando iniciou toda essa pandemia, as pessoas acabavam não levando a sério, porque, na verdade, nós estamos lutando com um ser invisível, né? Com um bichinho aí invisível, então não havia muito essa compreensão, muito esse entendimento. Agora que os números estão aí, né, e não mentem, daqui a pouco nós vamos passar já para quase 1 milhão de mortos no mundo, como é que nós podemos agir com tanta irresponsabilidade, né? Então, se pelo menos
você não concorda com o posicionamento do outro, que tem procurado ser mais cauteloso, o que nos pede sempre a doutrina espírita? Né? Que nós respeitemos a individualidade de cada um, o livre-arbítrio de cada um, então, inclusive desses que estão agindo de forma mais inconsequente. Eu acho que é muito importante, como humanidade, nós pensarmos sobre isso, nós refletirmos sobre isso, porque essas são aquelas dores desnecessárias que nós estamos trazendo para nós. Então, é exatamente como a pergunta anterior que se referia, né? Como é que eu preciso evoluir só pela dor? Não, a gente não precisa evoluir só pela dor, foi o que respondemos. Mas se não tem outra forma de você aprender, se nesse momento que nós sabemos que existe toda essa problemática que está atingindo a todas as pessoas, e olha, gente, que eu conheço gente que já com mais de 80 até 90 anos de idade que já passou o Covid e saiu muito bem do Covid, e gente que tem menos de 40 e não saiu, então não vai dizer que é só uma questão de idade. Então, esses são os sofrimentos desnecessários, né? Porque pela nossa falta de responsabilidade e de cuidado conosco mesmo, né? Nós vamos fazer o quê? Colocar nossa vida em risco? Conscientemente de que estamos fazendo isso, já que os exemplos são tantos, então acho que é importante refletir, não cabe a nós dizer aos outros o que eles têm que fazer. Eu acho que cada um tem que aprender por si mesmo, mas compreender que se a atitude é uma atitude inconsequente, que com certeza a consequência dessa inconsequência vai vir de alguma forma. Perfeito. A Tatiana Colares, ela diz: choro quando olho as fotos dos meus pais que desencarnaram. É uma saudade, não é sofrimento, mas uma melancolia. Isto é ruim para os espíritos deles? Você quer responder, Alberto? Eu vivi essa experiência agora, quero aproveitar e compartilhar com os internautas. E isso está dentro daquilo que nós trouxemos como bem-aventurados os que choram, de que lembrar dos entes queridos e poder viver a dor da separação física, ela é absolutamente compreensível, natural, e a gente chama isso com uma palavra comum chamada luto. O luto é uma dor que a gente precisa viver até que se feche e se conclua essa perda com um aprendizado estabelecido sobre ela. O luto pela perda de um animal, luto pela perda de um órgão, luto pela perda de um ente, convivência com um ente querido, luta pela perda de um emprego. Nós vivemos um luto, são ciclos de sofrimento que a gente experimenta, de dores, que a gente precisa de um tempo para poder elaborar, aprender e seguir maior do que antes. Então, é normal chorar os nossos entes queridos que desencarnaram. É normal chorar. Eu estava dizendo, antes de começarmos a nossa fala aqui, de que eu fiz 2 trabalhos psicológicos para poder trabalhar a perda de convivência com a minha mãe há 10 anos atrás. E fiz um, depois fiz outro, como se eu não tivesse feito o primeiro, de tanta emoção que veio. E agora, sábado último, quando a gente experimentou a desencarnação dela, ainda a emoção vem, é impressionante como vem. A despeito de tudo que eu fiz, agora é de verdade, no sentido que o primeiro foi um laboratório, agora é de verdade, mas no laboratório a gente vai e vive e antecipa um pouco isso. Mas ainda assim, ainda hoje mesmo à tarde, lendo uma mensagem de uma amiga querida que me mandou, eu estava, as lágrimas vindo aos olhos. E isso não tem nada de mais, eu quero dizer isso, que tem um mito no movimento espírita, que não pode chorar que faz mal para o morto. Eu não sei onde se leu isso, quem escreveu isso, e essa verdade que é mentirosa, é um mito, isso é uma pseudo-verdade. O pranto não tem uma página que diga isso. Às vezes os espíritos dizem para aqueles que estão fixados na dor, transforme as suas lágrimas em trabalho em prol do próximo, homenageando seu filho. Dizem assim, mas é específica para alguém. Você não vai encontrar nenhuma página que diga que chorar faz mal para o morto. O que os espíritos dizem é que a inconformação, a blasfêmia, isso não é bom para você.
Isso são telegramas que você lança para o outro, fluidos que você lança com essa qualidade de energia. Mas chorar, o nosso ente querido, as lembranças, os momentos bons, os momentos difíceis, a ausência, a saudade, isso é absolutamente necessário, como seria se ele fosse para o Japão e você telefonasse, fizesse um FaceTime para ele, dizer, estou aqui, saudade de você, achei que você deveria ir só para o ano, você foi hoje, agora me deixou aqui sozinho, né? Eu estou aqui, parece um bebê desmamado, e chora, e a pessoa chora do outro lado. Normal, isso não cria um problema, a pessoa não vai ficar desesperada. Agora, se você fizer um FaceTime para a pessoa e dizer assim, ou você vem ou eu me mato, aí você vai desequilibrar o outro. É a inconformação, é o desespero. Aí é uma tragédia. Você afeta o outro. É nesse sentido que os espíritos dizem que a dor se transforma em sofrimento, porque a dor é da natureza, mas o sofrimento ele é evitável. O sofrimento é uma dor que você insiste que ela não saia. Eu chamaria isso de a dor doída. A dor doída é o sofrimento. Então, o sofrimento ele não é desejável. E esse sofrimento a gente pode evitar se a gente faz um movimento de aprendizado. Agora, se a gente fica no capricho e quer que o ente querido volte, ou que começa a querer abandonar a vida para encontrar outro ente querido, aí você apavora o outro ente querido, porque é como se você quisesse ir para o Japão a nada, você vai morrer ali adiante. No corpo. Fora do corpo, se você sai do corpo na expectativa de encontrar o ente amado que se foi, você não vai encontrar. Kardec, nos seus estudos, mostra claramente isso. 2 pessoas que se matam porque tinham compromissos afetivos fincados aqui, para se encontrar lá. Não só não se encontram, ele evoca esses espíritos, atende esse espírito dessa mulher, e o espírito amigo vem e diz que eles não vão se encontrar, vão reencarnar e viver a experiência da solidão afetiva, e dependendo daquilo que se fizer por eles, das orações, eles poderão, então, só depois de uma encarnação, onde vão viver a solidão afetiva, retomar a possibilidade do encontro. Você veja o quanto de eu retardo o encontro porque eu me mato para querer encontrar o outro. Então, eu quero dizer que toda dor, nessa perspectiva colocada do perguntador, ela é legítima. É como se fosse o telefonema saudável que você diz, eu estou com saudade de você, só queria ouvir a sua voz, só queria... É assim, o outro se beneficia, o outro compartilha disso, nós não atrapalhamos. Agora, se você ficar chamando o outro, porque o outro venha, porque o outro... Aí você cria uma complicação. E a gente vê isso no livro Nosso Lar, que os familiares estão inquietos, aflitos, gerando sofrimento, não é a dor do luto, é o sofrimento, e aí eles decidem ajudar o desencarnante que estava sendo afetado por esse tipo de vibração. O que é que eles fazem? Criam um problema na família, porque a família com problema tinha que se ocupar e esquecer do morto. É uma estratégia que eles estavam definindo lá para ajudar o desencarnado. Mas por quê? É porque estava vivendo luto? Não. É porque nós estávamos vivendo a fixação. Quando a gente desencarna, a gente vai ver o desapego. Quando eu fiz esse trabalho em relação à minha mãe, eu trabalhei o desapego, porque ela era a figura, do ponto de vista emocional, afetivo, da minha convivência particular, era a pessoa com quem mais vínculo eu tinha. Eu escolhi trabalhar numa formação terapêutica de família, me desprender dela, e eu usei esse sentimento para trabalhar o desapego. Mas você veja, o que é desapego? Desapego não é desamor. O desapego é amar soltando. É amar com mais leveza, é amar mais livremente, é amar sem posse. Mas isso está na pauta da necessidade de cada um treinar. Quando alguém desencarna, a gente treina isso. Mais autonomia, menos dependência, soltando o outro, mais amor. É tudo de bom. É uma dor, aí ela se transforma em bênção. Mas se eu transformo essa dor na inconformação, aí eu vivo o sofrimento. O sofrimento é uma escolha não desejável, do ponto de vista divino, mas que eu escolho ficar sofrendo, parado, na rotatória, sem aprender com aquela experiência de enlutamento, de luto, que eu deveria seguir ultrapassando aquela fase e saindo melhor e maior após a vivência desse tempo de dor, me transformando numa pessoa mais amorosa, mais efetiva,
maior do ponto de vista autoiluminativo e mais próxima daquele que se foi através da minha vinculação energética. Ok. Nós recebemos uma pergunta do Alex Ribeiro, que está nos assistindo lá pela TV Secal. E ele fala assim, Jussara: os iniciantes no Espiritismo devem se preparar intelectualmente? Exemplo, ler livros na área. Antes de buscarem um centro, gostaria muito de iniciar, mas não me sinto preparado. Então, Alex, na verdade, isso pode ser assim um mito que as pessoas têm uma tendência a achar que o espírita é meio intelectual, que ele está muito mais lá para trabalhar justamente essas questões de intelecto, mas o espiritismo nós compreendemos que tem como principal objetivo ajudar justamente a consolar as almas, né? Por isso que ele chama o Consolador Prometido, sendo assim aquela a terceira revelação, né? Como nós entendemos. Então, você ir a um centro espírita é muito mais do que simplesmente o que você vai estar ouvindo e aprendendo, principalmente no começo. Se trata muito mais assim de um trabalho, vamos dizer, energético, um trabalho espiritual, onde a presença dos amigos espirituais começam a trabalhar, então, em nós, nas dores das nossas almas, nos nossos quesinhos, aquelas coisas que nos deixam, assim, às vezes mais fechados, inclusive para os caminhos que podem nos oferecer maior felicidade, muitas vezes, inclusive, ainda impactados pela proximidade de entidades espirituais que, de uma certa forma, podem estar também nos prejudicando em nosso dia a dia. Então, não se preocupe de maneira alguma, porque eu acho que o Centro Espírita está lá justamente para nos ensinar, né? Então, você ter ou não ter algum conhecimento, você ter lido ou não alguma coisa, não se preocupe com isso, vá, encontre algum centro espírita que você vai sentir assim aquela afinidade, sinta aquele ambiente, porque mais do que tudo isso, não são as palavras, sabe? São as emoções que se encontram nesse ambiente, principalmente emoções que nós recolhemos das entidades, dos benfeitores queridos que estão lá para nos auxiliar e para nos assistir. E aí, aos poucos, esse aprendizado vem, o entendimento vem, e a nossa visão se amplia, e como eu costumava dizer, a gente pode depois falar, antes eu enxergava um mundo em preto e branco, agora eu vejo um mundo a cores, porque o Espiritismo abre os nossos olhos para as belezas e para as nuances que nós não ainda conseguimos enxergar devido à inferioridade do nosso espírito. Tenho certeza que tem um centro espírita pertinho de você te esperando. É isso mesmo, hein? Pessoal, então, antes de nós irmos para a última pergunta, eu quero aproveitar para deixar um convite. Na sexta-feira, agora, depois de amanhã, às 17 horas, nós estaremos aí no segundo episódio desse estudo sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência, conhecer para prevenir. E, especificamente, nessa segunda live, nós estudaremos um pouco sobre a depressão na infância e na adolescência. Então, sexta-feira, às 17 horas, e nós teremos também, na sexta-feira, às 21 horas, a terceira live da série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Então, sexta-feira, nós temos o encontro às 17, depois, de novo, às 21, fica aí o convite para todo mundo, tá? E, Alberto, então, vamos passar para a nossa última pergunta, porque nós já estamos com quase 1h30 de estudo, e a Célia pergunta a você, ela diz, meu filho tem baixa autoestima, né? Baixa estima, tem dificuldade de arrumar emprego, esforça para entrar no mercado, não acontece. E passa noites e noites sem dormir, ansioso e estresse com a situação. Como ajudar? Uma pessoa nessa perspectiva que está sintonizada com inúmeras outras em relação ao emprego propriamente dito, porque estamos num momento de economia em constrição, em retraimento, em fechamento, na segunda onda pós e concomitante com a coronavírus e com a onda dos transtornos
e distúrbios emocionais que têm acontecido é o econômico. Então, o aspecto do emprego propriamente dito, ele tem a ver com o cenário nacional e internacional. Do ponto de vista da autoestima, o nosso relacionamento com a autoestima está relacionado aos nossos primeiros anos de vida. É aí que nós construímos o nosso sentimento de valor, de alto valor. Nós elaboramos um autoconceito para nós criamos uma autopercepção, uma autoimagem, e é a partir do amor que nós recebemos de fora, dos pais. A autoestima, ela nasce do amor que recebemos enquanto crianças, senão ficamos crianças feridas e a gente vai crescendo etariamente sem conseguir se livrar dessa desnutrição parental que nós experimentamos quando estávamos no útero e nos primeiros anos de vida. Há necessidade de maternagem, de paternagem, para que a gente se constitua se sentindo um ser com alto significado, um bom alto significado. Se nós não formos amados, não nos sentirmos amados, nós ficamos com a sensação de abandono, a sensação de rejeição e uma sensação de que nós temos algo que não é legal, ou seja, é uma vergonha tóxica. E é isso a matriz que elabora a nossa baixa autoestima. Então, quando isso se estabelece na criança, a gente diz assim, há uma criança ferida. E ela vai seguindo com o adolescente ou com o adulto, qual a pergunta foi proposta, e às vezes a pessoa, para trabalhar isso, ela precisa revisitar a sua infância e às vezes precisa de uma ajuda de um profissional para que ela possa fazer isso de uma forma mais segura. Quero aproveitar e fazer um convite, Ivana, para um trabalho que a gente tem feito, que se chama Filigranas de Luz. Você sabe o que é filigrana? Depois consulte o dicionário, se você não souber, internauta. Filigrana de luz. Nós fazemos esse trabalho às 19 horas, todos os sábados. E temos vários deles já estabelecidos, está no YouTube do Jardim das Oliveiras, e o próximo do sábado é muito interessante. O que deve prevalecer? A minha vontade ou a vontade do Senhor? E são historietas que durante 30 minutos nós fazemos uma abordagem à luz da perspectiva espírita. Quero convidar, portanto, os internautas para conhecerem esse trabalho neste sábado às 19 horas. Jussara, suas últimas, então, considerações? Olha, eu acho que nós estamos sempre tão contentes de poder estar aqui realizando esse trabalho, de escutar, estar junto com os amigos, estar junto com o Alberto, com você, Ivana, com todos que estão nos acompanhando. A semana que vem tem mais, a semana que vem nós vamos falar dos mansos, né? Nós deixamos uma lição de casa a semana passada, vamos deixar a lição de casa dessa semana de prestarmos um pouco mais atenção, se não estamos exagerando um pouco nas nossas demonstrações, né? Se estamos realmente compreendendo o porquê desses desafios e dar vazão também a essas emoções, como disse o querido Alberto, né? Na hora que nós precisamos chorar, que choremos, mas choremos sentindo sim o consolo da presença dos irmãos maiores da espiritualidade junto conosco. Uma boa noite para todos vocês, muito grata pela oportunidade, muito grata por estar aqui com vocês mais uma vez. Alberto? Quando nós observamos a ecologia, chamar a atenção para os rios, a poluição dos mares, dos oceanos, eu quero dizer que há uma ecologia interna que, quando a gente não respeita, a gente acaba por lesar a fonte geradora desse rio, que são as lágrimas, e nós acabamos por estabelecer consequências dramáticas para o organismo como um todo. Então, eu queria convidar os internautas a treinar, deixar fluir o rio das nossas emoções através das lágrimas. Há um psicoterapeuta que estabeleceu a análise energética, e ele diz que nós deveríamos chorar pelo menos uma vez ao dia para ser bem saudável. Então, Jesus tinha razão, bem-aventurados os que choram. Que bom, gente. E olha, semana que vem nós estaremos de volta com o terceiro, né, episódio dessa série de estudos. Aguardamos todos vocês aqui conosco.
às 21 horas, horário de Brasília. Agradecendo mais uma vez aí aos nossos parceiros nessa transmissão. E quando nós começamos, nós acabamos nos esquecendo da nossa prece inicial. Jussara se lembrou bem. Pois é, Jussara se lembrou bem e fez para nós. Mas vamos agora, Alberto, você pode fazer uma prece para nós, para finalizarmos assim? Sim. Muito bem? Posso. Pai de amor, celebra a tua presença amiga nestes dias de tantas dores no mundo e no nosso país. Faz muito tempo que muitas lágrimas não eram derramadas num tempo tão curto, traduzindo experiências que exigem um olhar superior, seja daqueles que vão, seja daqueles que ficam em função do coronavírus. Que a tua misericórdia divina nos auxilie a experimentar a fluência, a fluidez, o deslizamento das nossas emoções com uma fé inabalável em ti, de que não existe amor com a Deus, existe apenas amor com até breve. Seja a tua bondade a nos sustentar para que possamos celebrar a vida, experimentando ainda que um luto muito doloroso, mas na certeza de que o amor é perene e de que a vida prossegue e de que ninguém mata a vida, apenas o corpo cede para que o espírito continue triunfante, vivendo a vida imortal. Fica conosco, Pai querido, em bênção de paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guarde.